Olá, alunos! Esta correção é referente à semana de 12 de julho a 18 de julho, páginas 42 até 46. Atividade número 55. Represente as multiplicações abaixo na forma de potência. Então, a resposta de potência estará de caneta azul. Escreva como se lê, eu coloquei em verde, e em seguida identifique base e o expoente. Então, letra A, 13 ao quadrado, 13 elevado ao quadrado, base 13, expoente 2. Letra B, 7 elevado ao cubo. Escrita como se lê, é 7 elevado ao cubo. A base é 7, o expoente é 3. Letra C, 8 elevado à quarta potência. A escrita, 8 elevado à quarta potência. A base 8, o expoente é 4. A letra D, 10 elevado a 12. 10 elevado à 12ª potência. É a forma correta de se falar. Base 10, expoente 12. 56. Qual é o valor da potência de? Base 4 e expoente 3. Então, a base é o número maior, é 4, e o expoente é 3. Significa que nós temos que repetir o 4 3 vezes, porque o expoente é 3, e depois multiplicar. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Base 5 e expoente 4. Então, é 5 elevado à quarta potência. Nós temos que repetir o nosso número 5 4 vezes e multiplicar um pelo outro. O resultado vai ser 625. Base 3 e expoente 5. Então, a base é 3 e o expoente, o número menor, é 5. Nós vamos repetir a base 3 5 vezes e depois multiplicar. Fazendo as multiplicações, nós chegamos em 243. Base 9 e expoente 3. 9 elevado ao cubo, ou à terceira potência. 9 vezes 9 vezes 9, que vai dar 729. Calcule as potências a seguir. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. 2 elevado a 8. Então, nós temos que repetir aqui o número 2 8 vezes, e o resultado deu 256. 0 elevado a 12, a 12ª potência, 0 elevado a qualquer número vai ser 0, por isso que eu nem coloquei um monte de 0 aqui. 10 elevado a 6. Nós temos que repetir o 10 6 vezes, mas quando nós temos base 10, nós temos que prestar atenção no expoente. Se o expoente é 6, significa que o resultado vai ter 6 algarismos zeros, né? Então, se o expoente fosse 7, no resultado teria 7 algarismos zero. Letra E, 1 elevado a 25. É a mesma coisa do zero. 1 elevado a qualquer potência sempre vai dar 1. Continuando, letra F, 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. 2 elevado à quinta potência vai dar 32. 11 elevado ao quadrado é 11 vezes 11, que dá 121. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. 14 ao quadrado é 14 vezes 14, 196. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que deu 16. 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Exercício 58. Represente na forma de uma única potência. Aqui nós vamos utilizar a propriedade da potenciação. Então, na letra A, nós temos divisão. As bases são iguais, 7 e 7. Então, na divisão, nós vamos subtrair os expoentes. Então, ficou 7 elevado a 9 menos 4, porque nós subtraímos. Então, 7 elevado a 5, 9 tira 4 é 5. É só para representar, então finalizamos aqui. Na letra B, nós temos duas multiplicações. Então, nós vamos somar o 3 mais 5 e mais 2, que são os expoentes do 11. Ficou 11 elevado a 3 mais 5 e mais 2. 11 elevado a 10.
Letra C. Na letra C, nós temos uma multiplicação e uma divisão. Então, na multiplicação, que está entre o 2 e o 13, nós vamos somar. E entre o 13 e o 3 é uma divisão, então nós vamos subtrair. Então, olhem como ficou. 5 elevado a 2 mais 13 menos 3. Isso é igual a 5 elevado a 12, porque 2 mais 13 vai dar 15 e 15 menos 3 ficou 12 no expoente. Então, a propriedade das potências, nós trabalhamos com o expoente de um número da potência. Na letra D, nós temos base 2, e aí temos duas divisões. Então, o que nós vamos fazer com estes expoentes? Nós vamos subtrair. A base continua 2, nós pegamos os expoentes e tiramos um do outro. 15 menos 5 menos 3. Ficou 2 elevado a 7. Na letra E, é diferente, nós temos dois expoentes, que são o 2 e o 3. Quando nós temos dois expoentes, nós multiplicamos um pelo outro. Então, ficou 5 elevado a 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, então 5 elevado a 6. Na letra F, temos dois expoentes novamente, então tem que multiplicar o 10 e o 6. Então, a base 7 continua e multiplica. 10 vezes 6, então 7 elevado a 60. Número 59. Aqui já está falando para calcular. Então, nós podemos utilizar as propriedades para diminuir estes números, porque nós temos 7 elevado a 9, 7 elevado a 6, então são muitos cálculos, por isso que é importante as propriedades. Na divisão, nós subtraímos o expoente. A base 7 permaneceu, nós pegamos o 9 e tiramos 6. Então, a base continuou 7 e o expoente ficou 3. Olha como diminui, como é importante utilizar as propriedades. 9 tira 6 é 3. Então, a conta que nós temos que fazer é 7 vezes 7 vezes 7, repetir ele 3 vezes. E o resultado deu 343. Na letra B, nós temos 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quinta potência. Como é uma multiplicação, nós vamos somar os expoentes. 2 elevado a 3 mais 5. Vai ficar 2 elevado a 8. Então, o 8 aqui, olha, ele apareceu... O 2, desculpa, apareceu 8 vezes e fazendo as multiplicações chegamos em 256. A letra C, nós temos 3 ao quadrado vezes 3 elevado à quinta dividido por 3 elevado a 3. Então, vamos aplicar a propriedade. Vai ficar 3 elevado a 2 mais 5, porque nós temos uma multiplicação entre o 2 e o 5, menos 3, porque depois nós temos uma divisão. Então, 2 mais 3, 2 mais 5 menos 3. O resultado ficou 3 elevado a 4. Então, vamos repetir o nosso número 3 4 vezes. E multiplicando, deu 81. A letra D, 4 elevado a 2 e está elevado a 2. Quando nós temos dois expoentes, nós vamos multiplicar os expoentes. A base permanece 4 e nós multiplicamos. Então, ficou 4 elevado a 4. Repetimos 4 vezes a base 4, multiplicamos e deu, 256. Exercício 60, calcule as potências. Temos várias potências, mas lembrando das regras, nos ajudam nos cálculos. Então, olha, nós temos 7 elevado a 0. Aí, toda vez que o expoente for 0, o resultado é 1. 13 elevado a 1. Toda vez que o expoente for 1, o resultado é a base. Então, se a base é 13, continua 13. Quando nós temos 0 elevado a qualquer número, vai ser sempre 0. 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre 1. 1 elevado a qualquer expoente é 1. 0 elevado a qualquer expoente é 0. Agora aqui, olha, igual a letra A, 125 elevado a 0. O expoente é 0, então se o expoente é 0, a resposta é 1. 1000 elevado a 1. Se o expoente é 1, significa que o resultado vai ser a própria base, que no caso é 1000. 25 elevado a... 25 elevado a 0 é
1. Então, temos que gravar o quê? Então, aqui, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, todas as vezes que o expoente for zero, reparem na letra A, na letra G e na letra I. O expoente é zero, resultado é 1. Zero elevado a qualquer número é zero. Então, na letra C, o expoente é 25. Na letra F, o expoente é 7. Mas não importa, se é zero elevado a qualquer número, o resultado é zero. A mesma coisa acontece com o número 1. O número 1 elevado a qualquer número vai ser 1. Na letra E, olha, 1 elevado a 100. Então, a gente não precisa repetir o número 1 100 vezes. Basta lembrar que o resultado será 1. E se o expoente é 1, o resultado é o valor da base. Isso daqui, ó, na letra H e na letra B, nós temos expoente 1 e o resultado foi a própria base. Na letra J, 71 elevado a 1, o resultado é a base, 71, né? Na letra K, 17 elevado a 0 vai dar 1, porque quando o expoente é 0, o resultado é 1. Na letra L, 0 elevado a qualquer número vai ser 0. Agora, nós vamos para a correção da atividade da semana de 19 a 23/7. Essa atividade está na página 47. Então, número 65. Calcule as raízes quadradas em cada caso. Letra A, 36. Qual é a raiz de 36? É 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 dá 36. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9, 81. Raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 é 121. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Raiz quadrada de 169 é 13, porque 13 vezes 13 é 169. Raiz quadrada de 25 é 5, 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 144 é 12, 12 vezes 12, 144. Raiz quadrada de 9, 3. 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 361 é 19, porque 19 vezes 19 é 361. Então, a raiz quadrada, o que é? É um número vezes ele mesmo, que vai dar o número que está lá dentro da raiz. Então, tem que prestar bastante atenção. Número 66, um galpão tem a forma de um quadrado e sua área é de 324 metros quadrados. Qual é a medida do lado desse galpão? Então, se a área é 324 e nós estamos falando de um quadrado, temos que saber que número que vezes ele mesmo dá 324. Então, o lado mede 18 metros. Em uma aula de matemática, a professora lançou o seguinte desafio. Pensei em um número natural. Então, ela pensou em qualquer número, cujo quadrado, o que é quadrado? É isso daqui, ó, pegar o número e elevar ao quadrado, elevar ao expoente 2. Significa que nós vamos pegar este número e multiplicar por ele mesmo e o resultado tem que dar 225. Então, qual é o número que a professora pensou? Ela pensou no número 15. 68, calcule as expressões abaixo. Então, letra A, raiz quadrada de 225. Nós acabamos de ver que a raiz de 225 é 15 e a raiz quadrada de 9 é 3. Nós temos uma divisão entre elas, então vamos dividir os resultados. 15 dividido por 3, 5. Na letra B, a raiz de 144 é 12. Vamos multiplicar pela raiz de 16, que é 4. Fazendo a multiplicação, temos 48. Letra C, a raiz de 169 é 13, mais a raiz de 196, que é 14. Somando, deu 27. Letra D, a raiz de 121 é 11, menos a raiz de 49, 7. E 11 menos 7 vai dar 4. Agora, o 69 é para encontrar as raízes cúbicas em cada caso. Então, raiz cúbica significa que o número ele foi multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Então, qual é a raiz cúbica de 27? É 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Qual é a raiz cúbica de 125? É 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125.
Qual a raiz cúbica de 216? É 6, porque 6 vezes 6 vezes 6, 216. Qual a raiz cúbica de 729? É 9. 9 vezes 9 vezes 9, 729. Raiz cúbica de 512 é 8. 8 vezes 8 vezes 8 dá 512. Raiz cúbica de 1000 é 10, porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, se nós temos raiz quadrada, nós precisamos de um número vezes ele mesmo. E se nós temos raiz cúbica, nós precisamos de um número vezes ele 3 vezes. Um brinquedo que tem feito muito sucesso é o cubo mágico. O exemplar mais tradicional é um cubo no formato 3x3x3, que é igual ao da foto aqui, em que cada uma das 6 faces tem uma cor. Após embaralhar esses cubinhos, o jogador tem o desafio de voltar à forma original. Mas uma versão mais difícil, que envolve um total de 64 cubinhos, supondo que o cubo seja maciço. Qual seria o formato dessa nova versão do cubo mágico? Então, se ele tem 64 cubinhos, né? E é um cubo, então nós vamos achar a raiz cúbica de 64, que é 4. Então, o cubo tem o formato de 4 vezes 4 vezes 4. No número 71, sabe-se que o número elevado ao cubo resulta em 1331. Então, nós temos que descobrir que número que vezes ele 3 vezes, olha, dá este valor aqui. Então, é o 11 vezes 11 vezes 11. 72. Utilize os sinais de menor, maior ou igual para preencher adequadamente as lacunas. Antes de utilizar, nós temos que calcular para saber qual é maior e menor. Então, na letra A, 3 ao quadrado vai dar 9. 2 elevado ao cubo é 8, então 9 é maior que 8, o resultado é maior. Letra B, 10 elevado ao cubo é 1000, 30 elevado ao quadrado, 900, 1000 é maior que 900, então aqui o resultado é maior também. Na letra C, a raiz quadrada de 144 é 12 e 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então, o 12, ele é menor do que o 16, então o resultado aqui, olha, é menor. Na letra D, 1024 elevado a 0 vai dar 1. E 1 elevado a 26 vai dar 1 também. Então, eles são iguais. Agora, vamos fazer a atividade na página 51. Página 51, atividade 73. Então, ao resolver uma expressão, nós temos que lembrar o que podemos fazer primeiro. Na letra A, nós temos uma potência, que é 2 elevado a 4, e raiz de 9. Então, nós vamos resolver estas duas operações. 2 elevado a 4 deu aqui, olha, 16. O mais 12, copiei, o dividido também, e no lugar da raiz de 9 foi colocado 3, que é o resultado. Agora, nós podemos e temos que fazer a divisão antes da adição. É obrigatório. Então, vou copiar o 16 e o mais. Resolvendo, 12 dividido por 3 deu 4. E, por último, faremos a adição. 16 mais 4 vai ficar 20. Na letra B, nós temos multiplicação, raiz e divisão. A raiz vem antes da multiplicação e da divisão. Então, nós temos que fazer a raiz e copiar o restante. Então, eu copiei 16 vezes, a raiz de 4 é 2, copiei o dividido por 8 e o menos 2. Agora, nós temos que fazer esta multiplicação que vem antes desta divisão. Então, 16 vezes 2 deu 32. Vou copiar o dividido por 8 e o menos 2. Chegando aqui, nós faremos a divisão. 32 dividido por 8 é 4. E, finalmente, 4 menos 2 vai dar 2. Na letra C, nós temos uma multiplicação, e essa multiplicação nós podemos fazer porque depois dela nós temos uma subtração, e a multiplicação vem antes. Temos que resolver o que está dentro do colchete, mas dentro do colchete, o primeiro a se fazer é a potência. E aqui, dividido por 15, não podemos fazer agora. A raiz de 16 a gente já pode descobrir. Então, vamos lá. 4 vezes 5 vai dar 20. Copiamos o sinal de menos, abrimos o colchete, resolvendo 2 elevado à quinta potência é 32, menos 2, fecha colchete, dividido por 15.
E a raiz de 16 é 4. Próxima linha. Vamos copiar o 20 e o sinal de menos e vamos resolver o que está dentro do colchete. 32 menos 2 fica 30. Copiamos o dividido por 15 e o vezes 4. Na próxima linha, o que nós vamos resolver primeiro? A divisão. Embora a subtração esteja antes, nós não podemos resolver. Temos que dividir primeiro. Então, vou copiar o 20 menos 30 dividido por 15 é 2. E copio depois o vezes 4. Nessa linha, o que nós podemos resolver? Nós temos que eliminar a chave. E dentro da chave, nós temos só uma subtração. Então, podemos resolver esta subtração. 20 menos 2 dá 18. E agora, nós multiplicaremos por 4. 18 vezes 4, 72. Na letra D, nós temos raiz, que a gente já pode resolver. Temos potência, outra raiz, outra potência, mais uma potência. Então, potência e raiz, nós já podemos resolver na primeira linha. E, por último, nós temos uma divisão. Também podemos já resolver essa divisão. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Mais, abrir parênteses, 7 ao quadrado dá 49. Mais a raiz de 25, que é 5, menos 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que vê 36. E mais 3 ao quadrado é 9. Aqui, ó, 3 ao quadrado, o resultado é 9. Menos, quanto é 16 dividido por 2? Desculpa, 16 dividido por 8 é 2. Então, nesta primeira linha, nós já conseguimos resolver várias operações. Para a próxima linha, nós vamos copiar o 3, o sinal de mais, e tudo que está dentro do parênteses a gente já pode resolver, porque nós temos uma adição e uma subtração. Então, 49 mais 5 vai dar 54, e 54 menos 36 deu 18. Aí, eu copiei o mais 9, fechei o colchete e copiei o menos 2. Dentro do colchete, nós temos duas adições. Então, vamos somar os números. 3 mais 18 e mais 9 dá 30. 30 menos 2, 28, o resultado final. Letra E. Nós temos raiz de 25, que eu já posso resolver aqui, deu 5. A multiplicação ainda eu não resolvo. 2 elevado ao quadrado é 4. A adição eu copio. 2 elevado ao cubo é 8, copiei a divisão e a raiz de 4 é 2. Então, nós resolvemos raiz e potência em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vamos resolver a multiplicação e a divisão. 5 vezes 4, 20, copiei a adição. 8 dividido por 2 é 4. E, por último, nós vamos somar. 20 mais 4 deu 24. Então, a apostila universitária do primeiro bimestre, nós trabalhamos até aqui, a página 51, onde eu terminei a correção com vocês.